Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 1. Diz assim: o que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Verso 2 diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a vida foi revelada. Assim, o que ouvimos e vimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Verso 4 diz assim: estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. João escreve, ele relata uma experiência maravilhosa. Ele está dizendo assim: Jesus não é uma lenda. Se ele fosse uma lenda, não teria como nós apalpá-lo. Nós apalpamos, nós vimos, nós conversamos com ele. João poderia ter dito até: eu coloquei a minha cabeça no peito, recostada no peito de Jesus. E ele diz assim: nós falamos com ele e a vida se manifestou. E é exatamente por isso que nós estamos escrevendo, nós estamos anunciando a vocês. E João, essa experiência poderosa, essa experiência maravilhosa que ele teve com Jesus, ele estava narrando, ele estava afirmando, ele estava dizendo: nós estivemos com ele. E ele diz assim: nós apalpamos, nós pegamos, nós vivemos, nós andamos com ele. Em muitos lugares, pelo mar da Galileia, nós andamos com ele em Jerusalém. Nós andamos com ele em tantos e tantos lugares. E essa vivência, e essa experiência, e essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus, fez com que os seus discípulos, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, todos eles foram presos, todos eles foram condenados, exilados, como João foi. Essa é uma prova de que realmente Jesus é o Filho de Deus. Ninguém daria a vida por uma lenda, ninguém daria a vida por uma mentira, ninguém entregaria a sua vida por um fato que ele não teria convicção. Mas eles entregaram a vida deles porque eles tinham convicção, eles viveram, eles estiveram ao lado do Senhor Jesus. E porque eles estiveram ao lado do Senhor Jesus, eles não temeram a morte, eles não temeram a decapitação, tiveram muitas de suas cabeças cortadas, outros foram crucificados, porque eles tinham a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, e eles não temeram nada. Mas a palavra de Deus nos ensina também, e o próprio João, ele diz assim: ele é o amor, ele é a própria vida. E ele diz algo maior, ele diz assim: o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo. Alguns pais, para educar os filhos, colocam medo nas crianças. E a criança cresce medrosa. A criança não desenvolve corretamente o seu potencial ao crescer.
porque ela tem medo, ela tem receio, ela se torna uma pessoa limitada. E muitos dos nossos pais fizeram isso, nos tornaram, de certa forma, limitados, porque colocaram um sentimento de impotência diante das coisas que nós não conhecemos. Muitos pais não manifestaram o amor pelos seus filhos, não abraçaram, não beijaram, não deram uma palavra de compreensão, não reconheceram ou não reconhecem aquilo que os filhos estão fazendo de positivo e até mesmo negativo. Quando os nossos filhos fizerem algo de negativo, abrace o seu filho, diga que o ama, que não está certo o que ele está fazendo, mas mesmo assim ele é amado. Certamente ele vai aprender a romper os seus obstáculos. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos deparamos com algumas dificuldades que nós carregamos em nós, nós chegamos à conclusão de que as nossas dificuldades, elas têm uma origem do tratamento que nós recebemos, como fomos criados, como é que nós vivemos a nossa infância, como é que nós temos vivido a nossa vida. Muitos de nós tivemos líderes nervosos, radicais demais, pais bravos demais, que destruíram a autoconfiança, líderes nervosos, que acabaram destruindo a autoconfiança dos seus liderados. Mas aqui a palavra nos ensina que o amor lança fora todo o medo, ou seja, nós temos uma ferramenta, e essa ferramenta é o amor de Deus. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo, o que diz a palavra de Deus, mas antes eu quero falar outra coisa com você. Você que é pai, você que é mãe, aprenda a abençoar o seu filho, aprenda a amar o seu filho, aprenda a reconhecer a bênção que você tem, que é o seu filho, que é a sua filha. Eles são abençoados. Nós precisamos abençoar mais os nossos filhos, porque eles recebem e Deus ouve, e Deus os abençoa quando nós colocamos as nossas mãos sobre as suas cabeças e abençoamos nossos filhos. Não podemos deixar de fazer isso. Alguns anos atrás, à noite, os filhos diziam a sua bênção, pai, e o pai abençoava, a mãe abençoava. Eu não sei se você se lembra. Pela manhã, a bênção pai, a bênção tia, a bênção vó, vô. E as pessoas diziam assim: eu te abençoo. Outros abreviavam e diziam assim: te abençoo. Te abençoo, nem falava Deus te abençoe. Dizia te abençoe. Rapidamente, mas de certa forma nós estávamos sendo abençoados. O caderno de Gênesis capítulo 48 nos fala que José levou os seus filhos. José, aquele lá do Egito, ele levou os seus filhos para que o seu pai os abençoasse. Efraim e Manassés. O filho mais velho tinha por tradição receber a bênção do pai, assim como Esaú deveria ter recebido a bênção, mas Jacó se passou por Esaú e Jacó acabou recebendo a bênção. Mas agora Jacó, que já havia mudado o seu nome para Israel, ele estava abençoando os seus netos. Ele deveria abençoar Manassés, porque Manassés era o mais velho, com a mão direita, e ainda sobrava um pouco de bênção
para aquele que ele abençoava com a mão esquerda. E quando José trouxe Manassés e colocou no colo do pai, que já não enxergava bem, Israel, ele trocou as mãos, ele colocou a sua mão direita sobre Efraim e colocou a sua mão esquerda sobre Manassés. José disse: pai, não é assim. Ele disse assim: mas eu quero abençoar de forma maior a esse filho, a Efraim. E ele estava, na verdade, cruzando as mãos, ele estava formando a figura da cruz, e através da cruz de Jesus Cristo, eu e você fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Na cruz os nossos pecados foram perdoados. Na cruz nós nos reconciliamos com Deus. E eu gostaria que você estivesse dando uma olhada comigo, por favor, agora sim, em 2 Pedro, volta um pouquinho a sua Bíblia aí, 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, diz assim a palavra, 2 Pedro 1,17. Pedro, aquele discípulo amado de Jesus, aquele que andou com Jesus, aquele também que apalpou, aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que conversou com Jesus, ele escreve essa carta depois de muito tempo, depois da ressurreição, depois que ele já havia pregado, depois que ele realmente já era convertido a Jesus, e ele diz assim: ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: esse é o meu filho amado, em quem eu me regozijo. Verso 18 diz assim: ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Jesus estava com os seus discípulos durante o batismo, e não apenas durante o batismo, em outra ocasião. Mas eu quero falar quando Jesus estava à margem do Jordão, e ao descer as águas, todas as pessoas que estavam perto, todas as pessoas que estavam naquele lugar, ouviram uma palavra do próprio Deus, e essa palavra foi: esse é o meu filho muito amado, esse é o meu filho muito amado, em quem eu me regozijo, em quem eu me alegro. Na verdade, nós temos um ensinamento poderoso, nós temos um exemplo do que Deus fez com o seu filho. E esse exemplo é para que nós também estejamos entendendo que nós somos filhos amados, e Deus se alegra comigo, e Deus se alegra com você também. Mas nós podemos também abraçar os nossos filhos e dizer aos nossos filhos: meu filho, você é um filho muito amado, em quem eu me alegro. Quando você está dizendo que o seu filho é muito amado, você está dizendo assim: meu filho, o meu coração te pertence, a minha casa te pertence. E o seu filho certamente vai crescer com a autoestima elevada, o seu filho vai crescer confiante, o seu filho vai dizer assim: eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma mãe que me ama, eu sou muito amado. Mas faça com que os seus filhos entendam que eles são amados também pelo Pai Celestial. Ensine para os seus filhos: nós temos um Pai Celestial que nos ama poderosamente. Deus te ama poderosamente. Muito embora o seu pai terreno tenha sido falho, muito embora a sua mãe terrena tenha sido falha,
mas nós temos um Pai celestial que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos trata como se fôssemos filhos únicos. Ele te conhece, Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe o que você tem passado, e eu gostaria que você soubesse exatamente o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 16, quando Deus fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Logo em seguida, se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus foi para o deserto, e ele foi para ser tentado, e o que Satanás questiona, o que ele questiona Jesus, ele diz assim: se tu és realmente o Filho de Deus, ele tenta levantar dúvida, colocar dúvida na cabeça de Jesus. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, torne essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, sabe, amados, nós precisamos entender que em determinados momentos da nossa vida, nós nos questionamos, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos solitários. Assim também são as crianças, assim também são muitos casais que estão vivendo dentro de uma mesma casa, mas estão solitários. Existem pessoas idosas que vivem uma vida solitária. E seja um instrumento nas mãos do Senhor. Lembre essas pessoas que elas são amadas por Deus. Você é amado por Deus. E para estarmos conectados ao Senhor, para estarmos alinhados ao Senhor, precisamos entender, trazer a palavra do Senhor para a nossa vida e entendermos que Deus é amor, e se permanecermos no amor, Deus permanece em nós, a palavra dele permanece dentro de cada um de nós, quando nós entendemos que Deus é amor. Muitas vezes nós falhamos, erramos, e foi assim também com os discípulos de Jesus. Até mesmo Pedro, ele negou a Jesus. Ele disse, quando Jesus estava preso, quando Jesus estava sendo torturado, pressionado, e as pessoas falaram assim: eu já vi você andando com esse galileu. E Pedro disse assim: eu não conheço esse homem. E Pedro começou a falar palavrões, porque os que andavam com Jesus, ou melhor, os que andam com Jesus não falam palavrões. E Pedro começou a falar palavrões para dizer que ele não conhecia Jesus, porque ele estava com medo dos romanos. Mas Jesus já havia dito: Pedro, nessa noite você me negará 3 vezes. E Pedro realmente negou o amigo. Imagine o coração de Pedro, imagine a mente de Pedro depois de ter traído Jesus. Pedro se afastou. Depois de alguns dias, Pedro queria voltar novamente a pescar. O coração de Pedro estava estraçalhado, porque ele sabia o amor que Jesus tinha por ele. Até que Pedro tem um encontro com Jesus na praia. E naquela madrugada, numa praia, onde havia uma fogueira, alguns peixinhos sobre o fogo, o lugar que Pedro negou a Jesus era exatamente aquele cenário. Tinha uma fogueira, era madrugada, e Jesus reconstruiu todo o cenário para que Jesus tivesse um novo encontro com Pedro. Porque Jesus é respeitoso, ele entra na sua vida se você abrir o seu coração, se você crer no seu nome. A estes é dado o direito, diz aqui, é dado o direito de ser filho de Deus. Se não é filho de Deus, ainda é criatura,
mas todos aqueles que o confessam se tornam filhos de Deus e podem ouvir: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu me alegro. Deus se alegra na presença dos seus filhos. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no mais profundo do seu coração, e eu quero orar por você. Talvez você nunca tenha feito essa oração, mas eu quero convidar a você a colocar a mão sobre o seu coração e repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu creio no seu nome, entra na minha vida, muda a minha história, eu recebo o teu amor sobre a minha vida, a tua bondade, eu creio na tua morte de cruz e creio que o teu sangue me purifica, me limpa, me lava de todos os meus pecados. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer graças a Deus? Aleluia, vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia.